Meus irmãos queridos, minhas queridas irmãs, que Jesus nos abençoe, que Ele derrame sobre nós toda a paz que nós necessitamos para continuarmos firmes nessa longa jornada da vida. Jesus nos trouxe uma proposta de amor, uma proposta de transformação. As suas palavras caem como bálsamo sobre as nossas úlceras morais, nos fortalecendo para que nós possamos enfrentar as agruras da vida, as dificuldades da existência, para que uma esperança nova possa a cada dia nascer em nosso coração, como o sol nasce em cada alvorada. Mas também o Evangelho de Jesus nos traz desafios. Desafios à nossa conduta, desafios à nossa postura nos relacionamentos interpessoais, desafios para conosco no íntimo de nosso ser, na busca da transformação dos hábitos, no acolher do homem velho para curá-lo, no observar das nossas sombras para dissipá-las, integrá-las ao nosso self. Jesus é esse caminho firme que faz com que nós possamos ter a certeza que a vida não é só o que nos apresenta ao olhar, que a vida não está limitada às coisas materiais e que principalmente o nosso objetivo aqui na Terra não é estar num parque de férias, é trabalho. Trabalho não para acúmulo de coisas, mas para acúmulo de conhecimentos, de experiências, para desenvolvimento das sementes das nossas virtudes, sob a luz do sol do amor que aquece-nos, nos dando esperança de dias melhores e de um futuro imortal diante da eternidade de Deus. Jesus, no Sermão da Montanha, ele nos traz um verdadeiro corolário para as nossas almas. Ele nos mostra um roteiro firme, seguro, de transformação e de comportamento, na aquisição das virtudes que aos poucos nós iremos nos familiarizando, deixando de lado as coisas pequenas, mesquinhas, que muitas vezes nos tomam um tempo imenso e nos faz perder oportunidades grandiosas de crescimento, de engrandecimento e de felicidade. E aí nós nos lembramos de um trecho do Evangelho que Jesus nos afirma lá no Sermão da Montanha: não acumulei para vós tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e os ladrões escavam, roubam, mas ajuntai para vós os tesouros do céu, aonde nem a traça nem a ferrugem corrói, e onde os ladrões, eles não conseguem escavar nem roubar, porque aonde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Olha que ensinamento profundo. Não acumular os bens na terra. A ferrugem, as traças, elas corroem, destroem. Os ladrões, eles escavam, eles roubam. Mas quando nós acumulamos, guardamos os tesouros no reino dos céus, a traça e a ferrugem não destroem, não corroem. Os ladrões não conseguem escavar nem roubar,
Porque onde estiver o nosso tesouro, lá estará o nosso coração. E quando eu li esse trecho do Sermão da Montanha, o meu pensamento viajou no tempo, na história da humanidade. E é maravilhoso quando nós fazemos essa viagem e relembramos dos grandes impérios, os grandes reinados, né? Os grandes poderosos, né? Aqueles homens do poder, a opulência, também a beleza material. E eu estava pensando, assim que eu li esse trecho do Evangelho, quando Jesus fala assim, as traças e a ferrugem não corrói, e os ladrões não escavam e nem roubam. Quando eu li a palavra escavar, imediatamente me veio à mente a cidade de Luxor. A cidade de Luxor, na antiguidade, era conhecida como Tebas, a grande cidade do Egito, dos faraós. E aí eu estava lembrando dos sarcófagos, lembrei-me do Vale dos Reis, onde os grandes faraós estavam sepultados e muitos ainda estão. E eles, além de acumular as coisas da terra enquanto estavam aqui vivendo, ainda acumulavam para o túmulo, guardando seus bens, suas joias, ouro, prata, as grandes artes, eles colocavam dentro do túmulo. O mais espetacular achado ocorreu no início do século XX, lá no Vale dos Reis, em Luxor, antiga Tebas, que foi o túmulo de Tutankhamon, cujo seu sarcófago, cujo seu caixão, 111 quilos de puro ouro. E o importante desse achado é que não havia sido escavado pelos ladrões. Não havia sido saqueado. E o que Jesus falou é uma verdade. Porque muitas das coisas que não tinham sido saqueadas, a traça tinha destruído. A ferrugem tinha destruído. O tempo tinha destruído. E dos outros faraós que se encontraram as tumbas, praticamente todos eles, os ladrões já haviam escavado, já haviam roubado. Então, olha a sabedoria de Jesus. O que nós possuímos em realidade, é tudo aquilo que a traça não consegue corroer, nem a ferrugem. Nem a ferrugem. Aquilo que é nosso verdadeiro é aquilo que nenhum ladrão do mundo consegue roubar. E o interessante é que quando Jesus coloca isso, olha como ele diz: não acumulei para vós tesouros sobre a terra. Ele está dizendo para não acumular. Ele não está condenando o uso. Ele está falando do abuso. Ele está falando do apego. Ele não disse, não use os tesouros da terra. Ele disse, não acumule. Porque no momento que um está acumulando, outro está em necessidade, em penúria. O acumular é tipo dos egoístas,
dos vaidosos, dos orgulhosos, dos prepotentes. Jesus não disse não use. Ele disse não acumule. A mesma coisa quando ele diz em um outro momento, quando foi tentado pelos fariseus sobre a moeda, e ele disse: dai a César o que é de César, mas dai a Deus o que é de Deus. Era mais ou menos isso que ele se referia. Em relação ao mundo, cumpra as normas do mundo. Mas não use essas normas para ferir as leis divinas. Ferir não, para desobedecer às leis divinas. Porque nós não conseguimos ferir uma lei divina. Nós a desobedecemos. E pela lei do retorno, vamos ter que responder por isso. Usar o livre-arbítrio e ser responsável pelas consequências do uso desse livre-arbítrio. Então, da mesma forma que Jesus disse: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus, cumpra o que tem que cumprir no mundo, mas seja de Deus. Da mesma forma, ele estava dizendo: não acumule para vós tesouros sobre a terra. Enquanto estiver no mundo, use as coisas do mundo. O mundo tem muitas coisas boas, mas nós temos que ser o senhor dessas coisas e não o escravo dela. Isso tem que ficar bem claro em nossa cabeça. Jesus, ele apresentava o reino de Deus, que é perene, para os homens que se dedicavam ao reino da terra, que é transitório. Então nós observamos que o que Jesus nos oferece é algo que extrapola a existência corporal. E o que o mundo nos dá é algo que vai até o túmulo. Não adianta guardar como os faraós guardavam, na esperança que iriam retornar ao mesmo corpo para continuar desfrutando das mesmas coisas. Muitos faraós retornaram como plebeus. Muitos senhores retornaram como escravos. Muitos ricos retornaram como pobres. E assim por diante. Na necessidade de experimentarmos tudo para adquirirmos e retermos o melhor em nosso processo evolutivo. Então nós já sabemos o que é a terra. Nós já sabemos quais são as coisas da terra. Mas quando Jesus diz: guardai para vós, ajuntai para vós os tesouros do céu. Que tesouros são esses? São aqueles tesouros que a ferrugem e a traça não consegue corroer. E que os ladrões não conseguem escavar nem roubar. São os tesouros da alma, as aquisições intelectuais, as aquisições morais, a ascensão espiritual. Ninguém tira de você o que você sabe, o seu conhecimento. Ninguém tira de você o que você sente, o seu amor. E o amor sendo o pai de todas as virtudes. O sol que aquece e ilumina as sementes das virtudes. Isso ninguém tira de você. E a ascensão espiritual, o degrau onde você se encontra, o nível de espiritualidade que você atingiu, isso ninguém tira de você. Outro detalhe interessante nessa mensagem, que daria para um outro livro de 1000 páginas, semanas de debates, porque esse assunto é muito grave.
em sua importância para o nosso comportamento diante do mundo. Porque Jesus, nessa parte do Evangelho, ele está nos mostrando como viver no mundo, qual o nosso objetivo nesse mundo e o que nós temos que esperar. A esperança. Não do verbo esperar, mas do verbo esperançar. Como havíamos dito há pouco, há um detalhe muito importante quando Jesus diz: aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. E aí nós percebemos muitas vezes pessoas que saem do corpo físico através do fenômeno natural da morte e ficam presas em suas casas. Espíritos que são vistos nos bancos, dentro de cofres, guardando o dinheiro que ele acha que ainda é dele. Espíritos que ficam presos ao seu automóvel, à sua fazenda, a sua empresa, que na realidade tudo isso foi, não é mais. Mas Jesus falou: onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Onde estiver o foco da tua atenção, aí estará o teu coração. E nós nos perguntamos, eu me pergunto e eu pergunto a vocês: onde está o teu tesouro? Qual é o teu tesouro? Qual é o teu foco de vida? Porque o tesouro também você pode achar que é uma pessoa, mas o apego escraviza. Inclusive o apego a uma pessoa. O amor, ele deve ser universal. Quando você foca o seu amor apenas numa pessoa, você está limitando a sua capacidade de amar e está se escravizando a essa pessoa. Quando na realidade essa não é a função do amor. A função do amor é libertar. É libertar. Por isso a importância de amar tudo e todos. Porque onde você estiver, estará o seu amor. Porque esse é o teu tesouro, e onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Pensemos nisso, meus irmãos. E lembremos do que Jesus disse: não acumulai para vós tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corroem, e onde os ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Que Jesus nos abençoe.